e nas maravilhas do Senhor. Como eu disse, hoje é o 32º dia de Pentecostes. E, falando nisso, nós vamos ver que há 2024 anos atrás, nós vamos ver que todas aquelas pessoas, né, 120 pessoas que foram orientadas a não sair de Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Então ali foram para o cenáculo apreensivos, porque estavam com medo dos judeus e também dos romanos, mas crendo em uma promessa. Então eu creio que essa apreensão, esse momento difícil pelo qual eles passaram, eu acredito que dia após dia ia melhorando a cada um deles, como seres humanos, como homens, como mulheres, né, como pais, como filhos, como maridos, como esposas, como ser humano. Então, naqueles tempos era difícil para eles por causa da apreensão, eles não sabiam como viria se mover. Mas para nós, hoje, nós já sabemos o que aconteceu lá. E esse tempo que estamos vivendo hoje é para nosso aprimoramento, para o nosso crescimento, para que nós possamos, dia após dia, a cada ano que se celebra a festa de Pentecostes, ou a chegada do Consolador, então, a cada ano, nós devemos estarmos melhores. Cada ano nós devemos estarmos mais preparados para receber o melhor de Deus, o tudo de Deus para as nossas vidas. Então, hoje, no 32º dia, desde o primeiro dia, eu estou falando em todos os lugares onde eu estou pregando, onde eu estou ministrando, eu estou propondo às pessoas orarem de joelhos. Eu convoco toda a igreja a dobrar os seus joelhos para orar comigo, porque o inimigo de nossas almas, ele lançou um desafio. E esse desafio diminui. Esse desafio vem com um propósito de jogar para baixo aqueles que optaram por servir, estar na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o inimigo declarou que o povo se prostra diante de qualquer coisa, mas não diante de Deus. Se prostra diante das redes sociais, se prostra diante do que a rede social oferece, se prostra diante de um marginal, de um bandido com a arma na mão, se prostra diante de uma conversa frívola, ou seja, diante de uma fofoca, ou de um disse-me-disse que não sabe se é verdade, mas se prostra, se rende e acata aquilo e aceita aquilo. Se prostra, muitas vezes, diante de uma ofensa que pode ser proferida a ela ou que ela pode proferir a alguém. O inimigo disse: o homem tem se prostrado diante de qualquer coisa, mas menos diante do seu Criador. Por isso, irmãos, quando você for orar, dobre os seus joelhos e fale com Deus. Deus não precisa ser lembrado de nada, mas fale com Ele. Eu estou me prostrando diante da sua presença, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo, e só o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais sobre as nossas vidas, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Só o Senhor é Deus. E eu quero hoje compartilhar com vocês a palavra do Senhor. E hoje nós vamos estudar 1 Pedro, capítulo 4. E eu ministrei essa palavra ontem lá em Bambus.
E eu creio que Deus falou muito aos nossos corações na noite de ontem e vai falar hoje também. 1 Pedro, capítulo 4. Ana Paula chegou. 1 Pedro, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo. 1 Pedro, capítulo 4. Lá depois de Tiago, chegando já em Apocalipse, você vai encontrar. 1 Pedro, capítulo 4, a partir do primeiro versículo. A palavra do Senhor diz assim: Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós com este pensamento. Perdão, armai-vos, tá, irmãos? Armai-vos também com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Versículo número 2. Vocês não reparem minha voz, eu estou saindo de um resfriado aqui, o negócio não está brincadeira. Versículo número 2. Para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que, no tempo passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não corredes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Amém. Papai, a tua palavra será ministrada agora. Pai, não nós, não a nós, não o que queremos ouvir, mas o que o Senhor precisa falar conosco nesta palavra. Te damos liberdade, Espírito Santo, para tomar o teu lugar de honra, para tomar o teu altar, para tomar as nossas vidas e os nossos corações. Portanto, fica conosco nesta noite. Que essa seja uma noite ímpar, que seja uma noite de cura para nós, que seja uma noite que o Senhor vai alcançar todos aqueles que vivem à nossa volta. Que a nossa parentela seja alcançada e que recebam, Pai, a salvação em Cristo Jesus. Não porque pelo nosso poder, mas pelo nosso testemunho, pela nossa confissão de fé e por darmos graças e glória ao seu nome, porque este nome tem poder para salvar, para libertar, para curar, para batizar no Espírito Santo e ainda leva para morar no céu. Obrigado, Senhor, pela sua presença. Fique conosco nesta noite e nos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, chegamos neste momento importante, que é o momento de compartilharmos a palavra. Como eu já disse a vocês, não reparem na minha voz, mas ela está melhorando. Eu quero dizer para vocês que esta palavra é muito importante, porque ela nos ensina, ela mostra quem nós éramos. É a única forma de voltarmos ao passado, é o nosso passado, é a oportunidade que nós temos de ver quem éramos e como progredimos até chegar até aqui e para onde nós vamos. Porque isso importa para Deus. Para Deus não importa quem eu era e nem onde eu estava. Para Deus não importa o que eu sou agora, mas o que eu quero ser.
E para Deus interessa saber para onde eu quero ir, que o futuro eu quero para mim. Então, o que importa para Deus é isso. Quem eu era, não importa onde eu estava, não importa para Deus. Importa o que eu estou agora e o que eu quero ser, né? Como eu quero me apresentar diante de Deus, ou me apresento agora, no presente. E para onde eu quero ir e o que eu quero ser em Deus. Mas esta palavra traz muita edificação para nós, porque o apóstolo Pedro, aqui, ele fala de uma coisa interessante. Ora, pois, né, como certo ar de indagação, ou demonstração, querendo demonstrar alguma coisa, ou alertando para alguma coisa. Já que Cristo padeceu por nós na carne, 1 Pedro capítulo 4, versículo 1. Armai-vos, não é amai-vos, né? Eu li aqui errado, eu engoli o R aqui, mas é armai-vos. Armai-vos também vós com este pensamento. Olha que coisa mais maravilhosa e mais interessante que o apóstolo coloca para nós aqui. Ora, pois, olha só, já que Cristo padeceu por vós na carne, por que na carne? Porque muitas vezes a Bíblia faz questão de frisar carne. Carne é sinônimo de pecado, carne física. Então, esse carne quer dizer natureza humana, natureza pecaminosa. É aquilo que vem do pó da terra, humus, né? É o que vem do pó da terra, do barro. Natureza frágil, que pode degenerar-se ou pode corromper-se. Mas ele faz questão de frisar aqui que Cristo padeceu por nós na carne. O que significa isso? Como homem, como natureza frágil, como natureza humana. Ele quis padecer assim? Não. Mas provou para nós que é possível. Ele quis sofrer na carne os açoites, a chibatada, as humilhações, situações pelas quais ele passou na carne. É lógico que homem nenhum e ser humano nenhum gostaria de passar. Mas ele passou para provar para mim, para você, que nós também podemos, e mais do que isso, o apóstolo está dizendo aqui, armai-vos vós também com esse pensamento. Porque quando nós depararmos com uma situação, alguém em uma situação difícil, ou que seja nós mesmos, nós estamos armados com esse sentimento, com esse pensamento, para dar suporte, para dar assistência, ou para demonstrar a alguém que ele passou tudo isso como homem, passou por todo o sofrimento como homem, venceu o pecado como homem, venceu a morte como homem, venceu o inferno como homem, venceu a Satanás como homem. E nós vamos ver isso nas tentações, nas provocações no deserto, né? Quando Satanás foi lá para tentar a ele como homem, porque poderia estar com fome, porque ele se declarava filho de Deus, não é? E porque ele se declarava também todo-poderoso, e ele dizia que todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Mas ele venceu o diabo, ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu os seus adversários como homem, como natureza. Então o apóstolo está dizendo assim, armai-vos também com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou o pecado.
Aprendemos, então, que ele padeceu, passou por tudo aquilo, sofreu tudo aquilo na carne, para demonstrar para mim e para você que nós poderíamos cessar, parar o pecado quando chegasse em nós. Então, quer dizer, ele fez tudo aquilo para brecar o pecado, para frear o pecado. Mas ficamos isentos de pecar? Esta seria a vontade de Deus, ou o ensinamento de Jesus para nós. Mas, infelizmente, o ser humano ainda corre risco de cometer um delito, de praticar um delito. O cuidado é para não praticar, cuidado que temos que ter, para não praticar com conhecimento de causa. O que é isso? Eu estou pecando sabendo que é pecado. Eu estou pecando sabendo que sofrerei consequências. Eu estou pecando sabendo que serei penalizado por este ato. E como serei penalizado? Em primeiro lugar, porque muitas pessoas recebem uma punição, uma penalidade ou um castigo, porque pecou com conhecimento de causa e ficou guardando o pecado. Pecou sem conhecimento de causa, ou talvez por uma falta de maldade ou por um lapso, de repente, mas guardou o pecado. Porque a palavra diz que todo pecado confessado, todo aquele que confessa e deixa, esse deixa significa, olha, pequei, confessei e deixei, não vou pecar mais, alcança misericórdia. Então a palavra vai dizer que aquele que padeceu na carne, padeceu por nós e já cessou o pecado. Então, quando o adversário chegar até mim para fazer as suas oferendas, trazer os seus pratos, que não são poucos, e ele não vem com chifre e com rabo, do jeito que as pessoas imaginam, porque se ele vier, ele assusta muita gente, e as pessoas não vão pecar, claro. Mas ele, às vezes, vem de uma forma que nos agrada, uma aparência agradável, e vai colocar diante de nós os seus pratos, que se tornarão posteriormente armadilhas. Porque ele traz o prato do pecado, ajuda a pecar, mas não ajuda a esconder o pecado. Ele próprio é o que vai nos acusar diante de Deus. O versículo 2 diz assim: para que no tempo que vos resta na carne, ou seja, ainda enquanto estamos aqui, como homens, como pó da terra, olha só, não vivais mais segundo a concupiscência dos homens. Ou seja, concupiscência é algo que depois de consumado gera pecado e pecado gera morte. Concupiscência são os desejos desenfreados da carne. Então, por exemplo, quando a carne está almejando, está desejando, ela está gerando ali uma concupiscência, ou seja, um desejo ardente de praticar a maldade, a iniquidade ou o pecado. Mas isso gerado agora é pecado consumado. E pecado consumado gera a morte. Morte chamada morte física, que é essa aí, né? Hoje nós estamos presenciando muita gente por aí morta. Eu, quando era jovem, quando era criança, minha mãe, quando via uma pessoa assim muito estranha, muito esquisita, falava assim, aquela pessoa ali já morreu. Ela só esqueceu de cair. E hoje eu entendo que isso faz sentido. Porque quantas pessoas estão mortas espirituais? Sabe aquela pessoa que não tanto faz a água correr para baixo como para cima?
Não faz diferença nenhuma. Não tem mais sentimento, não sente mais nada. Ontem eu falei sobre isso lá em Bambus e falei assim, nós vamos dar risadas de nós mesmos. Terça-feira, o pastor Patrick chegou na igreja com o filho dele, Daniel, de 4 anos. Os dois estavam vestidos com camisa do Galo, do Atlético Mineiro. O pastor Patrick e o Daniel. E eu falei com a minha irmã assim, olha só, os dois Galo, pai Galo, filho Galo. Aí a minha irmã falou assim, o pai Galo e o filho Pintinho. E o Espírito Santo me trouxe à memória, irmãos, algo que, assim, naquele momento não tinha nada a ver com o contexto da palavra. Mas eu quero compartilhar isso com vocês. Diz que uma vez o Galo chamou o Pintinho para fumar um baseado, um cigarro da erva do capeta. E o Pintinho topou. E diz que ele foi e enrolou um cigarrão. E acendeu, e deu um trago, e deu o Pintinho, falou, toma, Pintinho, traga isso aí. Aí o Pintinho pitou. E tomou do Pintinho e falou, você está sentindo alguma coisa? O Pintinho falou, eu não estou sentindo nada. Ele deu outro trago outra vez e já começou a cambalear e falou, toma, Pintinho, dá uma puxada aí. Aí o Pintinho puxou e o Galo perguntou, está sentindo alguma coisa? O Pintinho falou, eu não estou sentindo nada. Ele falou, não é possível. Deu outra tragada e já não estava aguentando ficar em pé mais. Deu o Pintinho puxou. Ele falou, está sentindo alguma coisa, Pintinho? O Pintinho falou assim, eu não estou sentindo nada. Não é possível, né? Não. Eu não estou sentindo meu bico, eu não estou sentindo minhas patas, eu não estou sentindo minhas asas, eu não estou sentindo minhas penas, eu não estou sentindo nada, parece que eu estou voando. E aí, moral da história. Muitas vidas por aí estão desse jeito. Porque morreram no pecado, estão mortas espirituais, não sentem mais a presença de Deus, não buscam mais sentir esta presença, e se bobear você vai deparar, como nós temos deparado muito com pessoas por aí, que não está dizendo que não está sentindo absolutamente nada. Não estou sentindo nada. Eu vou no culto, não estou sentindo nada. Eu saio do culto, não senti nada. Por quê? Perderam a essência, perderam a intimidade, perderam a alegria. Não sente mais nada. E aqui, ele está dizendo aqui, olha, porque no tempo que nos resta na carne, não vivam mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque quem quer viver e busca viver segundo a vontade de Deus, nunca sai da presença de Deus e nunca declara que não está sentindo nada. Porque esta presença nos inunda, essa glória maravilhosa nos inunda, essa glória maravilhosa nos faz transbordar, transborda paz em nós, transborda alegria em nós, ainda que tudo esteja ao avesso, ainda que tudo esteja ao contrário, essa presença maravilhosa nos inunda, nos enche, e de repente parece que está tudo de cabeça para baixo, parece que está tudo ao avesso, mas nós saímos por aí e declaramos, estou sentindo algo gostoso, eu estou sentindo algo maravilhoso, eu estou sentindo uma presença que me dá arrepio aqui, e essa presença me estimula, essa presença me leva adiante, essa presença me dá desejo de conquistar, essa presença me dá desejos maravilhosos de continuar cada vez mais na intimidade com Deus. É o que a presença faz. É o que a presença faz quando eu e você, nós optamos por estar junto a Deus. Mas agora, quem foi servido em coisa estragada lá do mundo? Aquilo que o mundo oferece. E a pessoa entra. E a pessoa traz para si. E a pessoa traz para a sua vida. Ela vai passar pela vida declarando, não senti nada. Não senti nada. Mas eu posso dizer, eu posso declarar,
como a palavra diz aqui, olha, porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios. Quem eram os gentios? Quem são os gentios? Aquelas pessoas que tentam nos influenciar segundo os ensinamentos do mundo. Aquelas pessoas que querem nos empurrar goela abaixo, como a ilustração que eu usei aqui do galho e do pintinho. Quer falar para nós que adora curtir um barato e quer nos oferecer esse barato também. Só que esse barato sai caro, porque esse barato vai custar a alma no inferno. É o barato que é caro, e muito caro. Então ele disse aqui, olha só, nós não podemos mais viver à vontade dos gentios, andando em dissoluções, né? Confusão, problemas, e mais, em concupiscências, como eu disse anteriormente, os desejos desenfreados da carne, que é pecado, que vai, se consumado, vai gerar o pecado, vai gerar morte, não é? Borracheiras, o que é isso? Bebedices, né? Beber desenfreadamente, beber por beber, e ficar louco, enlouquecido e produzir confusão. E mais, glutonarias, comer demais, comer além do necessário, embebedices em abomináveis idolatrias. E aqui o versículo 4 diz assim: e acham estranho não corredes com eles no mesmo desenfreamento de dissoluções. Ou seja, alguns ainda vão te criticar porque você não quer levar a mesma vida medíocre deles. Porque para o mundo lá fora, nós somos errados. Porque alguns ainda falam, você tem que viver a vida. Você tem que viver a vida, você tem que viver o que o mundo te oferece, que aparentemente é bom. Só que por quanto tempo? Porque a palavra de Deus fala que estar na presença de Deus por um dia é melhor que 1000 anos em qualquer outro lugar. Então, é importante nós entendermos isso, que o mundo, né, vão estranhar, porque eu não vou acompanhar, porque eu não vou correr com eles, porque eu não estarei com ele nas paixões malucas, nas paixões desenfreadas, nas loucuras que eles cometem. Mas eles vão achar estranho. E mais, e diz assim, olha, blasfemando de vós, vai dizer que você está perdido, que você já era, que você agora decidiu servir a Deus, ficou maluco, ficou doido, e agora serve a Cristo. E isso é algo extraordinário, é algo maravilhoso, quando eu decido servir a Cristo. Mas o versículo 5 diz assim, mas eles hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Eles vão dar conta. Quando nós olhamos assim para a vida de um ímpio, de um pecador, e parece que está tudo bem para eles, parece que tudo dá certo só para eles, parece que a vida é boa só para eles, parece que não tem nada errado com a vida deles ou na vida deles, e parece que tudo lá é perfeito. E às vezes nós chegamos a ter invejas daquelas pessoas que praticam todo tipo de maldade, iniquidade e pecado, está se dando bem na vida. Mas a palavra diz o quê? A palavra do Senhor, ela deixa bem claro para nós que nós vamos confessar a Cristo, nós vamos afirmar que servimos a Cristo em integridade, em retidão, em inteireza de coração, quando nós estivermos
nas provas da vida, nos vales, nos desertos, nas dificuldades, nos problemas, nas adversidades. É nessa hora que nós temos que testificar que nós servimos a Cristo, que nós optamos por fazer parte da equipe, né, do povo que vai morar no céu. Nós optamos por fazer parte de um povo santo, separado, santificado, lavado, remido no Cordeiro, batizado no Espírito Santo e que vai morar no céu. Por isso que nós, voltando aqui, no primeiro versículo, armai-vos também com este pensamento. Ou seja, uma arma poderosa que nós temos. O argumento poderoso que nós temos é esse. Eu posso até passar alguma luta. Eu posso até passar alguma prova. Eu posso até passar alguma dificuldade. Mas uma certeza eu tenho, que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. E uma certeza eu tenho, que eu estarei na glória com Ele, porque Ele disse que foi preparar lugar para aqueles que confiam nele. Uma coisa importante é nós lembrarmos que nós estamos aqui, como eu disse, hoje no 32º dia de Pentecostes, nós estamos aqui para sermos melhorados a cada dia. A cada dia que passa, nós somos melhorados, nós somos tratados, nós somos trabalhados. E como somos trabalhados? Através da presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Porque se essa presença não faz parte da nossa vida, aí sim, nós vamos sair por aí e declaramos que não estamos sentindo absolutamente nada. E assim, amados irmãos, a nossa vida, o nosso dia a dia. E quando a palavra diz aqui, olha, os quais vão dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque existe muito conceito, muita forma de pensar errada aí fora. Porque muitas pessoas pensam que morreu, acabou. A Bíblia diz que os que morrem, todos estão no pó da terra. E a Bíblia diz que os santos que morreram antes da volta de Jesus dormem no pó da terra. Mas no dia que Jesus voltar, todos vão ressuscitar. Uns vão ressuscitar para a vida eterna com Deus e outros vão ressuscitar para a perdição eterna com Satanás e seus demônios. E a palavra diz assim, olha só, ele julgará os vivos e os mortos. Como? Porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos. Ninguém pode dizer, sou enganado ou fui enganado, ou eu não conheço a palavra. Porque muitos não conhecem porque não quiseram. Muitos não ouviram porque não quiseram. E muitos ignoraram. Muitos tiveram a oportunidade, ouviram, mas não aceitaram. Mas foi pregado a eles também. E o apóstolo continua dizendo aqui, olha, foi pregado para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne. Ou seja, o julgamento será na carne. Por quê? O Espírito não peca. O Espírito é santo, é santificado, e ele volta para Deus. Agora, a carne peca, e a carne faz a alma perecer no inferno. Ou seja, quando a carne peca, porque a carne tem domínio sobre a alma e leva a alma para o lugar que ela pode levar na sua fraqueza. Por exemplo, a carne tendeu para o pecado. Se a carne pecou, a alma está prejudicada. E se não houver arrependimento, e se não houver confissão de pecado, para que a pessoa possa ser absolvida da condenação,
a alma perdeu feio. Por isso, existe a Santa Ceia do Senhor. Porque Jesus reuniu os seus 12. Para quê? Para celebrar a Santa Ceia. Quantos e quantos discursos, quantas e quantas pregações, quantas e quantas ministrações Jesus fez para uma multidão, para a multidão de pessoas e para as pessoas que se aproximavam dele. Mas no dia da celebração da Santa Ceia, qual que era o projeto ali? Ensinar. Ensinar o quê? As pessoas a fugir da condenação do fogo do inferno. Porque ali, naquele ensinamento, naquela instrução, isso, ali que Jesus passou aos seus discípulos, e agora eles tinham um legado, uma responsabilidade de pregar, de ensinar as nações da terra, começando por ali, começando por Jerusalém, pela Judéia, Samaria, e até os confins da terra, como ele falou. Por isso chegou até nós como gentios, né? Nós somos co-herdeiros com Cristo das promessas do cumprimento da palavra de Deus, mas através dos apóstolos que chegou até nós essa palavra, chegou até nós esse ensinamento, essa instrução, é através dos apóstolos que chegou até nós, né? O sacrifício vicário, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, os ensinamentos dele, para que eu e você hoje para que nós pudéssemos hoje termos a liberdade de chegar diante do inimigo e repreendê-lo nas acusações contra nós. Mas só se faz isso através de quê? Através da confissão de pecados. E eu deixo claro, não adianta ofender ninguém e confessar para Deus. Deus não escuta a confissão de alguém que magoou, que feriu, que pesou, que humilhou alguém. Deus vai receber essa confissão quando nós nos achegarmos à pessoa a quem ofendemos ou estamos ofendidos com o coração magoado por causa de uma ofensa, também é atribuído a nós como maldade. Então, se tem alguma coisa que te traz resistência com relação a alguma pessoa, você tem que ir até ela. Não quer dizer que você tem que viver de beijos e abraços, que é amiguinho para sempre. Não é isso. Mas é que nada esteja impedindo você de se aproximar do trono de Deus e ela também. Porque quando há uma situação mal resolvida, acontece que as duas pessoas, os dois lados, estão presos no mundo espiritual. A vida não anda, a vida não vai para frente, fica tudo preso. A oração não passa do teto, porque Deus não age sob iniquidade. E ele não quebra princípios. Ele vai trabalhar em cima dos princípios que ele estabeleceu. Aí sim, quando nós cumprimos os princípios, ele vai cumprir as promessas dele. E um dos princípios de Deus é, né, amar, olha só, resume em o decálogo, resume em muitas coisas da lei. Amar o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Fez isso, cumpriu a lei. Olha só, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Praticou isso, está isento das punições previstas na lei de Deus. Então, quando a palavra fala aqui, olha só, o evangelho, então ele vai julgar os homens segundo, vai julgar, os homens seriam julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Então, quem está na carne, irmãos, vai viver na carne. Não vai produzir fruto do Espírito, hora nenhuma. E muito menos vai aceitar que esses frutos se manifestem. Olha só,
Quando nós vivemos segundo Deus em espírito, nós não vivemos por nós mesmos, não, agora nós somos doutrinados, direcionados pelo Espírito de Deus. E quem vive isso, irmãos, em todo o tempo está sentindo algo maravilhoso, está sentindo algo gostoso, está sentindo uma presença maravilhosa. Porque do contrário, irmãos, vai sentir coisa ruim, vai sentir arrepios, vai sentir presença maligna e etc. Pode até sentir, porque dependendo do ambiente que a gente entra, podemos sentir isso, porque tem ambientes que estão carregados. Mas assim que nós entramos, a presença maravilhosa do poder que emana do sangue de Jesus, do nome de Jesus, o poder da presença do Espírito Santo vai fazer uma varredura espiritual naquele ambiente e nós vamos sentir essa presença maravilhosa. É para isso que nós somos chamados. Para sermos libertadores, para transformarmos e libertarmos geografias, territórios, e onde pisarmos a planta do nosso pé, como ele disse a Josué, ele disse para nós, vou-lo tenho dado por herança, como eu disse a Moisés, onde você pisar a planta do seu pé, será território de seu domínio, será zona de seu domínio. O poder do Espírito Santo de Deus vai trazer transformação para aquele lugar. E aí, o que nós vamos ver aqui? O versículo 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Quando observamos os sinais, nós vamos ver isso. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Portanto, já está próximo o fim de todas as coisas. Sede sóbrio. O que é ser sóbrio? É ser eu com consciência de quem eu era e de quem eu sou hoje e quem eu serei amanhã em Deus. Me chama a atenção uma música do cantor Gerson Rufino que fala assim, olha quem nós éramos, quem nós somos e quem nós seremos. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida, eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça num abismo profundo. Loucura e tristeza eram partes de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me fez ver a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Olha só para você ver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Fui dia de sol, mas sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou.
Isso fala claramente para nós, irmãos, o processo pelo qual nós passamos para chegarmos até aqui. E daqui para frente, será nós e Deus. Daqui para frente, é nós e o que nós queremos que Deus faça em nós e através de nós. Porque assim, olha só que maravilha, assim nós seremos nas mãos do Senhor um instrumento poderoso para ser usado contra os ardis do inferno. Seremos uma arma poderosa na mão do Senhor, capaz de detonar o inferno e todas as entidades malignas que ali, porventura, houver. Então, é isso que Deus quer de mim e de você. É isso que Deus quer que nós sejamos. Sabe, Deus quer que nós sejamos a diferença nessa terra. Deus quer que nós venhamos ser aquilo que talvez o mundo não queira que eu seja, que você seja. Porque o mundo quer que eu e você sejamos iguais. O mundo quer que eu e você venhamos, na linguagem deles, sentir aquele barato que eles sentem, aquele barato que custa caro. Mas eu quero dizer para você que eu e você recebemos da parte de Deus a liberdade de sentir a doce e maravilhosa presença do Espírito Santo e sermos usados, e sermos ousados no poder do Espírito Santo de Deus. É isso que Deus quer. Que nós tenhamos ousadia, que nós sejamos cheios, cheios, cheios da maravilhosa graça, da bondade, porque quando a graça nos alcança, quando o favor de Deus nos alcança, quando as bênçãos de Deus nos alcançam, significa que a mão dele está a nosso favor. Mas como eu serei aprovado nessas questões? Quando eu entendo que Deus está me moldando, quando Deus está moldando em mim o caráter de Cristo. E para moldar o caráter de Cristo não é fácil. Quando nós lemos aqui, no começo aqui, ó, a palavra dizendo, Cristo padeceu por nós na carne. Ele foi moldado na carne. Ele padeceu segundo a carne. Ele não usou nenhuma das suas, ou dos seus poderes, ou da divindade que ele possuía. Ele poderia padecer como um espírito, ou como um Deus, ou como alguém que tem poder para se anestesiar. Não é como foi o caso lá do Pintinho, não é? Tem pessoas que chegaram depois e não ouviram. Então eu vou concluir, mais uma vez, repetindo isso aí. Nós precisamos sentir a presença maravilhosa. Nós precisamos sentir a presença do Espírito Santo. Nós precisamos sentir a presença que cura, a presença que expulsa demônios, a presença que ordena espíritos imundos que batam em retirada, a presença que transforma as nossas vidas, a presença que nos faz mais, muito mais do que vencedores, porque nós estamos em Cristo Jesus, segundo aos Coríntios 5,17. E assim é que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já ficaram para trás. Deus não quer saber quem você era, ou onde você estava. Deus quer saber agora quem você é agora, onde você está agora e para onde você quer ir e quem você quer ser. Se você quiser tintir as coisas do mundo, você vai tintir as coisas do mundo. Mas se você quiser sentir a doce e maravilhosa presença do Espírito Santo, basta abrir o coração e dizer, eis-me aqui. Basta abrir o coração. Então, para os que chegaram agora, ou que chegaram depois que eu falei sobre isso, eu disse que o pastor Patrick chegou na igreja. Eu quero informar vocês que eu sou atleticano tem 3 meses. Sim, sou galo cabuloso agora. Mas o pastor Patrick chegou vestido de camisa do Galo do Atlético. E o filho dele, Daniel, de 4 anos, também de camisa do Atlético.
E eu brinquei, falei que é o galo e o galinho. Aí a minha irmã falou, é o galo e o pintinho. E o Espírito Santo me trouxe uma ilustração na hora para que eu pudesse usar na ministração. Diz que o galo chamou o pintinho. É o mundo chamando os inocentes. Os que querem sentir a presença, mas recebem uma oferenda antecipada. O galo falou, vamos pitar um cigarro do capeta? E o pintinho inocente, nunca tinha visto, falou, vamos. Aí foi lá. Diz que o galo fez uma tora do tamanho dessa caneta aqui. Que eles chamam de tora na linguagem dele. Não tive tempo para experimentar isso, porque eu comecei a trabalhar antes dos 7 anos de idade, então não deu tempo. E eu só vejo falar. Mas estudei sobre drogas lícitas e ilícitas para eu saber, né, o que diz respeito a elas. Então diz que ele fez uma tora, um cigarrão de maconha. Diz que acendeu e deu uma tragada forte. E deu o pintinho, toma pintinho, pita aí. Pintinho pitou. Ele falou, você está sentindo alguma coisa? Pintinho falou, eu não estou sentindo nada. Ele deu outra tragada e deu o pintinho, falou, toma pintinho, pita aí. Pintinho pitou e falou, você está sentindo alguma coisa? Pintinho falou, eu não estou sentindo nada. Ele falou, não é possível, eu já estava cambaleando. Ele deu outra tragada forte e deu o pintinho, falou, toma pintinho, pita aí. Pintinho pitou. Ele falou, você está sentindo alguma coisa? Pintinho falou, o galo falou, Pintinho falou, não estou sentindo nada. O galo falou, não é possível, eu estou cambaleando, já estou caindo, minhas pernas estão bamba. Que isso, Pintinho? Você não está sentindo? Ele falou, não estou sentindo meu bico, não estou sentindo minhas patas, não estou sentindo minha asa, não estou sentindo minha pena, eu não estou sentindo nada. E quando o mundo nos oferece tais coisas, aquilo que o mundo tem para oferecer para nós, que é ilícito, que não tem nada a ver com as coisas de Deus, aí nós passamos a ser zumbis. Aí eu volto a um tempo que a minha mãe falava, quando ela via uma pessoa muito esquisita, muito descorada, sabe? Ela falava assim, aquela pessoa ali já morreu, só esqueceu de cair. Então hoje nós estamos vendo assim, mortos espirituais. A pessoa que vai na igreja, entra, fica lá dentro, mas está preocupado com as coisas de fora, as coisas que o mundo oferece, e passa o tempo todo lá, sem sentir a presença, sem sentir nada. Mas eu sempre digo que aqueles que abrem o coração para a sensibilidade do Espírito Santo, ele começa a declarar que está sentindo algo maravilhoso, que está sentindo algo tremendo, que está sentindo que o céu desceu na terra. Ele não sabe explicar se o sentimento que ele tem é se a igreja subiu ou se o céu desceu. Aquilo que ele está sentindo é imensurável, é inexplicável. E assim somos nós, quando optamos. Independente do que o mundo lá fora esteja vivendo ou querendo viver. Que nós possamos entender isso. Que nós só vamos sentir essa doce e maravilhosa presença que nos leva a orar em outras línguas, que nos leva a ter quebrantamento de coração, que nos leva a ter desejo de ver o mover de Deus na igreja, que tem desejo de ver o avivamento acontecer nessa geração. Esse vai sair declarando sentir algo tremendo, sentir algo maravilhoso, sentir o algo de sobrenatural neste lugar. A presença é real neste lugar. Amém, queridos? E para nós encerrarmos, nós vamos encerrar este momento. E vamos ver quem nós éramos, quem nós somos e quem nós seremos no futuro em Deus. No futuro em Deus. Tomei rouco, não repare minha voz, mas se você souber cantar, canta comigo, que essa música, ela serve para mim. Serve para mim, eu tenho certeza que serve para muitos que estão do outro lado.
Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida, eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça num abismo profundo. Loucura e tristeza eram partes de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A estrada a ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Louco, minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou, me fez ver a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. É para mim e para você. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. É tudo que eu era, é tudo que nós éramos. É a transformação que chegou até nós hoje. E ele ainda fala, né? A nossa alma ferida, nosso coração quebrado. Jesus consertou e transformou. Obrigado, Senhor. Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, pessoal?